nós, de bom grado, assim, aceitamos o convite do pastor Gaudilei com muita honra, muita alegria, para poder estar aqui nessa noite com os irmãos, compartilhando a preciosa palavra do Senhor, né? Quero parabenizar a igreja, os irmãos, pelos 18 anos de história, né? Desde o início, pastor Gaudilei, desde o início, né? Que privilégio, que honra, né? Gostoso poder ter esse privilégio desde o início, estar caminhando com a igreja, né? Eu agradeço ao amado pastor pelo convite e assim também a igreja, a confiança dos irmãos de nós podermos estar aqui nesta noite. Já estive pregando aqui há um ano, 2 anos atrás, não sei, né? 2 anos, né? Num momento missionário, que foi um culto missionário, alguma coisa assim, né? E só compartilho com os irmãos que a minha esposa, ela não veio comigo, nem o meu filho. Eu tenho, já sou casado já há praticamente 20 anos, e a minha esposa, nosso filho tem 14 anos, e a minha esposa, ela não está comigo aqui, porque ela é que está coordenando o trabalho lá na nossa igreja. Minha esposa é daquela esposa de pastor que faz cabelo, barba e bigode. Ela lidera o louvor, ela vai estar pregando lá hoje, dirigindo o louvor, pregando, e tocando a obra do Senhor lá na nossa igreja. É um privilégio que eu tenho de ter uma esposa assim tão dedicada e dons também que o Senhor deu para ela. Irmãos, como o pastor Gaudilei assim esteve falando, desde 2003 que nós começamos a trabalhar na obra do Senhor. No ano que vem já vai fazer 20 anos também, não é? E praticamente todo o meu ministério ele sempre foi missionário, né? Trabalhei no Mato Grosso com implantação de igreja. Depois na verdade, quando eu iniciei o ministério foi em Fátima do Sul, né? Eu sou oriundo de Fátima do Sul, ali região de Dourados. Me formei em Dourados em teologia, e depois de 5 anos ali em Fátima do Sul, sou natural dali, de ser seminarista da igreja de Fátima do Sul. Deus nos levou lá para o Mato Grosso. Mato Grosso, trabalhei em 2 cidades implantando igrejas, e tive oportunidade também de trabalhar em comunidades indígenas, né? Não sei se você sabe, já ouviu falar dos Parecis, tem cerca de 3 mil índios. Nós trabalhamos também como voluntário nessas aldeias. Trabalhei também lá no assentamento, muito grande o assentamento lá. Aí do Mato Grosso eu vim para Porto Murtinho. Não sei se os irmãos conhecem Porto Murtinho, né? E em Porto Murtinho eu fiquei 4 anos e meio. Lá no Mato Grosso eu era missionário da convenção no Mato Grosso, e quando eu voltei para cá eu era missionário da convenção aqui do estado. Fiquei um pouco mais de 4 anos em Porto Murtinho. Em Porto Murtinho tive algumas experiências muito radicais, literalmente, né? Aí de Porto Murtinho vim para ali para Jardim Guia Lopes. Aí de Jardim Guia Lopes eu fui para Jateí. Aí de Jateí nós estamos aqui em Campo Grande, né? E em todas essas cidades que nós trabalhamos, Deus sempre nos levou a fazer coisas que a gente achava que nós não sabíamos, né? Certa vez, melhor dizendo, alguém perguntou: pastor, como é que o senhor compreendeu que o senhor era missionário? Eu sempre respondo que eu também não sabia, eu descobri sempre, né? Aqui meu pastor Gaudilei falou questão de presídio. Eu não tenho ministério com presídio, né? Mas por muitos anos eu trabalhei dentro de presídio, realizando batismo, levando a preciosa palavra ao coração dos encarcerados, né? E é interessante, irmãos, porque a obra de Deus ela é assim, né? Quando nós nos dispomos a fazer, é que nós descobrimos o que Deus tem de propósito para as nossas vidas, né? E aqui em Campo Grande, nós estamos aqui na Igreja Batista da Redenção, fica ali no Aero Rancho, né? Eu já estou com um pouco mais de 3 anos ali na Igreja Batista da Redenção, e a redenção para mim tem sido um dos maiores desafios do meu ministério, né? Porque a redenção nós começamos, o desafio é recomeçar, pastor Gaudilei. A redenção completou agora 10 anos, né, de organizada, né?
e passou por muitos problemas, que o privilégio dos irmãos ter o pastor Galdilei desde o início, é porque a igreja sempre caminhou saudavelmente, né? E a Igreja Batista da Redenção, ela passou por muitas turbulências, né? Que prejudicou muito o trabalho ali da nossa igreja, né? E para nós hoje tem sido um desafio muito grande esse recomeço, né? Esse recomeço, essa nova retomada do trabalho, principalmente para mim também, né? Porque o nosso desafio ali na Batista da Redenção é você revitalizar uma igreja que não tem condições financeiras de te sustentar. E ao mesmo tempo também eu não tenho convênio com nenhuma associação, né? Nós tínhamos um pequeno convênio com a Associação Centro aqui, e hoje já tem praticamente mais de ano que nós não temos convênio nenhum, né? Então praticamente na Igreja Batista da Redenção, o meu sustento a partir da igreja é quase que zero, né? E eu tenho que me virar, né? Tenho que dar os pulos para poder a gente tocar o trabalho lá e eu também me sustentar. Então são situações que nós passamos, que talvez nunca passamos, não é? Mas Deus nos coloca a passar para nos mostrar que Ele permanece nas nossas vidas em todas as circunstâncias, né? E eu sempre digo que nesses 3 anos já ali na nossa igreja, nós nunca, como o pastor até tocou nessa questão, Deus nunca deixou faltar o pão, né? Deus nunca deixou faltar o pão. Uma igreja que, como é o tema do trabalho aqui, que é semelhante às igrejas da Macedônia, né? E Deus também me honrou e tem me honrado muito aqui em Campo Grande, né? Nos dando sustento, e eu também vim com o propósito aqui de continuar meus estudos, e Deus concedeu um milagre muito grande na minha vida, deu fazer um processo seletivo aqui na Universidade Federal no mestrado, e eu fui aprovado no mestrado. É um milagre que houve, né? Porque na época tinha 250 pessoas concorrendo 6 vagas, e dessas 6 vagas, uma era para negro, deficiente físico e para índio. Para livre concorrência era somente 3. E tinha doutores, outros já formados em doutores, outros mestres, e a gente assim que vem às vezes de uma instituição com muito pouco conhecimento, né? E Deus me deu a vitória e eu fiquei em 2º lugar nesse processo seletivo, né? Eu lembro que eu cheguei para minha esposa e falei: bem, eu não vou desperdiçar R$100, que era a exceção, né? Mas a minha esposa falou: não, você vai fazer. A importância de ter uma esposa que acredita mais em você do que você em si mesmo, né? Ela falou: não, você vai fazer, né? E eu então fiz a inscrição e Deus permitiu, irmãos, e eu consegui passar. E isso é um milagre, né? Milagre que Deus fez nas nossas vidas. Eu estou quase terminando o mestrado, e no mestrado eu entendi por que Deus me levou para trabalhar com presídio, né? Porque a minha dissertação hoje, o tema da minha dissertação é sobre presídio. Eu estudo o presídio da Gameleira aqui em Campo Grande. Trabalho com ressocialização de detentos do sistema penal prisional aqui em Campo Grande, né? Enfim, esse é um pouco das nossos, que mais ou menos quem é o pastor Adalto, mas enfim, o nosso propósito hoje é compartilhar com os amados irmãos a doce e preciosa palavra do Senhor, né? Como o pastor Galdilei já nos colocou aqui nesta noite, irmãos, né? O tema do aniversário da igreja, dos 18 anos, a igreja de Cristo entre as aflições e os propósitos, né? Eu achei muito relevante esse tema, pastor, porque realmente, queridos, nós temos passado por tempos assim muito difíceis, não é? Um tempo assim muito desafioso para a igreja. E como eu sempre fui pastor do interior, agora que nós estamos aqui em Campo Grande, eu julgo que no interior também não é diferente, né? Existem as lutas, existem os problemas, existem os desafios que faz parte do tempo que nós estamos vivendo. Eu vejo que um dos maiores desafios para nós como igreja é entendermos o tempo que nós estamos vivendo. O maior desafio para a igreja é perceber ao nosso redor, socialmente falando, o que nós estamos vivendo.
Eu me batizei e comecei a participar de igreja batista no ano de 93, não é? E também o ano que vem já vai fazer 30 anos, não é? Que eu comecei a caminhar. Eu tinha meus 12, 13 anos naquela época, e foi quando a gente começou a trabalhar, a conhecer o Senhor Jesus, ali em Fátima do Sul, onde eu conheci Jesus, onde eu fui batizado. E eu sempre digo, pastor Galdinei, que na época que eu me converti, a igreja ainda era igreja. E quando eu digo que a igreja ainda era igreja, é pelo fato da igreja ainda viver mais os propósitos que estão contidos na palavra do Senhor. Aquela geração, aquele povo, eles eram diferentes da sociedade, do povo que tem surgido hoje nos nossos dias. E o desafio nosso como igreja é pastorear, é ser igreja, não é? Diante de uma realidade que nós estamos vivendo hoje. O que a gente pode perceber também, que o apóstolo Paulo, nas suas cartas, e esses tempos dando estudo sobre a Corinto, a nossa igreja, em um dos livros dos comentaristas que eles trabalham a igreja de Corinto, ele fala algo muito interessante, que a igreja de Corinto, que o povo de Israel, eles haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído deles. Então nós percebemos, irmãos, que hoje existe uma pressão muito grande com relação à igreja e o mundo. Um desafio muito grande que as pessoas realmente que têm vindo para a igreja, não é? Que desejam servir ao Senhor Jesus, de estar na presença de Jesus, verdadeiramente ter os seus corações entregues ao Senhor, não é? Eu sempre cito o primeiro sermão de Jesus, lá em Marcos, capítulo 1, a primeira pregação de Jesus: arrependimento. Arrependei-vos. O primeiro sermão do apóstolo Pedro, lá em Atos: arrependimento. A pregação do apóstolo Paulo: arrependimento, né? E o maior desafio que nós temos percebido hoje é realmente isso: o arrependimento genuíno no coração e na vida das pessoas. Meus queridos irmãos, ainda dentro de uma breve introdução, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, não é? Algo assim muito interessante e maravilhoso para o início da nossa palavra, e eu gostaria que os irmãos percebessem e entendessem, não é? Existe um sociólogo, também filósofo, polonês, chamado Zygmunt Bauman. Não sei se você já teve acesso ao Bauman, mas o Bauman, ele criou a teoria da modernidade líquida, não é? O que para Bauman, o que é a modernidade líquida, não é? A modernidade líquida é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. E é interessante, irmãos, que Bauman, ele nasceu em 1930, cerca de 1930, e ele começa a desenvolver a teoria dele de modernidade líquida a partir de 1960, quando ainda as coisas eram sólidas. Nós temos aqui no nosso auditório pessoas que talvez viveram na década de 60, na década de 70, e você se lembra que nessa década as coisas eram sólidas, as famílias eram sólidas. 60, 70, o homem tinha palavra, não é? Nessa década, nesse período, tudo que a gente pode estudar, voltando à década de 60, 70, as coisas eram sólidas. Ainda é reconhecido que a década de 60 e 70, as coisas eram sólidas. E Bauman, na década de 60, a partir da década de 60, ele escreve no livro dele, Modernidade Líquida, que começa-se o plantio de uma modernidade líquida. E é interessante que ele, no seu livro, ele traz algumas coisas assim muito interessantes, que o que vai tornar a nossa modernidade líquida é a questão da globalização, a questão da internet, não somente a questão da globalização e da internet, mas também a questão do consumismo, as redes sociais de uma forma geral,
tem levado a nossa sociedade a uma transformação que é muito dolorosa e que é terrível. Para Bauman, aquela sociedade sólida, ela foi convertida hoje nos nossos dias, numa sociedade líquida. E é exatamente o que nós temos percebido. Por exemplo, não é? A gente pode usar como exemplo o casamento, a família. Quando nós falamos sobre a questão de casamento, de família, na mentalidade hoje das pessoas já não é mais sólido, não é? As pessoas elas têm deixado de crer no casamento, na família. Por quê? Porque hoje se dissolve muito fácil. Muitas pessoas casam e na sua mente já é desfazer. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade que transformou casamentos, não é? E ao mesmo tempo também a família em líquida. Muitos jovens hoje têm até esse pensamento, não é? Eu caso, se não der certo, a gente se separa. Talvez, queridos irmãos e irmãs, não é? Os casais que já têm 30 anos, 50 anos, não é? Segundo essa teoria de que Bauman desenvolve, e olhando também para a nossa realidade, vai ser difícil daqui a uns tempos ver pessoas casadas há 30, há 50 anos. Por quê? Porque hoje nós vemos que os casamentos, as famílias, muitas, principalmente na sociedade, elas são líquidas, não é? Ainda é interessante, meus queridos irmãos, que os relacionamentos, não é? Os relacionamentos hoje também, eles são líquidos. Por quê? Porque na maioria deles são virtuais. As pessoas elas têm construído relacionamentos, têm construído amizades a partir das redes sociais, virtuais, não é? E isso não tem gerado algo que no passado era sólido, que era a comunhão, não é? Nas minhas redes sociais eu tenho quase 4.000 amigos, não é? Que na verdade não temos comunhão, mas está ali identificando como somos amigos. Relacionamentos hoje, eles também são líquidos, não é? Emprego, profissões, também nos nossos dias atuais, meus irmãos, podemos reconhecer, podemos dizer também que são líquidos. Quem tem segurança na sua profissão? Eu, quando ainda era jovem, antes de ir para o ministério, eu trabalhava com gráfica, e eu era tipógrafo. Quem lembra, pegava uns pedacinhos de letra ali, ia construindo, fazendo chapa. Essa profissão ela foi extinguida, ela acabou, não é? As pessoas sabem que muitas profissões hoje, elas têm sido dissipadas. Por quê? Porque se tornaram líquidas. Empregos, não é? Muitos empregos hoje, eles têm sido dissolvidos. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que é líquida. Ainda também nós temos percebido com relação à educação, não é? Meu pai, ele disse que na sua época, ele estudou a primeira série. E ele sabe mais do que os meninos hoje da quinta e da sexta série, né? Porque a educação hoje também, ela se tornou líquida. Escolas e professores não têm conseguido formar homens e mulheres com caráteres e com uma educação que seja sólida. Isso nós temos visto hoje nos nossos dias. Religião, ou seja, a igreja. O que nós temos percebido hoje, irmãos, que nas nossas igrejas hoje não tem se havido doutrina ou crentes doutrinados de uma maneira sólida, muitas vezes é líquida. E nós temos percebido esse problema hoje que tem sido gerado nas nossas igrejas. Eu me batizei em 93, comecei a participar da igreja. Naquela época as nossas igrejas eram totalmente diferentes, que as pessoas, as famílias tinham 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, 50 anos na igreja. E hoje a gente vê que para muitos a fé, a igreja, ela é líquida. Se não der certo aqui, eu vou para a esquina, eu vou para o outro lugar. Não há uma constância, não há uma solidez, porque essa modernidade líquida tem feito com que nós vivamos dessa maneira que é as incertezas, não é? Também a questão da política, da justiça, o que nós temos percebido também que isso é líquido, não é? Não tem se construído algo que é sólido, algo que é duradouro.
as leis que são constituídas hoje, amanhã, elas já são dissolvidas. Da mesma forma também na política, as leis, os que têm se criado hoje, nós percebemos que tudo se dissolve rapidamente e facilmente. E nós sabemos, irmãos, que isso traz consequências. E na maioria das vezes as consequências, elas são gravíssimas. Essa situação tem produzido na nossa sociedade a angústia. Quantas pessoas angustiadas. Essa situação tem produzido ansiedade. Eu nunca ensinei no meu ministério tanto, pastor. Efésios capítulo 4, verso 6, que a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo fala de uma maneira preciosa: não estáis ansiosos por coisa alguma. Nós temos visto hoje uma sociedade que vive sobre a ansiedade. Temos visto hoje uma sociedade que a depressão, ela tem se instalado. Meu pai fala que na época dele, que é de 60, 70, a depressão ela quase não existia. Mas nessa sociedade líquida, a depressão ela tem imperada, não somente dentro da igreja, mas principalmente na nossa sociedade, o temor do desemprego. As pessoas hoje elas têm vivido o temor do desemprego. Por quê? Porque essa sociedade líquida, ela tem dissolvido as instabilidades dos empregos na vida das pessoas. Você vai no shopping, no McDonald's, no Burger King, você faz o pedido na máquina, não tem mais ninguém para te atender. Quem é o atendente já não existe mais. Quem trabalha em posto de gasolina está com medo de perder o seu emprego, porque daqui a uns dias não vai precisar de frentista como nos Estados Unidos. A pessoa vai lá e ela abastece. Nessa sociedade líquida, as pessoas têm medo de perder o seu emprego. A violência como tem aumentado, o terrorismo como tem aumentado, não é? O medo de ficar desatualizado. Talvez eu diga para você hoje que a maior carência das pessoas é a atualização. Nessa sociedade que não é sólida, que é líquida, há uma necessidade das pessoas estar se atualizando. É curso sobre curso. Olha, você precisa fazer curso disso, curso daquilo, porque você precisa estar atualizado. O celular que eu comprei, um A30, hoje já não dá mais, é o A32. O curso que você fez para mexer com esse tipo de computador já não dá mais, agora tem que ser aquele. Ou seja, a sociedade ela é líquida, ela se dissolve, ela não é mais duradoura, ela não é mais sólida. E as pessoas vivem nessa angústia: meu Deus, se eu não me preocupar em se atualizar, eu vou ser dissolvido. Porque na teoria de Bauman, que nós estamos experimentando hoje, é uma modernidade líquida, onde não há solidez, não há literalmente, o que nós podemos perceber, algo que seja consistente, mas pelo contrário, muitas incertezas, e de não se encaixar nesse novo mundo que muda de uma forma veloz. Quantas pessoas que eu conheço que têm medo de não se encaixar neste novo mundo que nós estamos vivendo, porque as suas mudanças, elas são velozes. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos hoje na modernidade líquida. Trabalhada, não era profeta, não é? Pelo contrário, um cético. Mas o que ele profetizou, nós estamos esperando agora, estamos experimentando agora. Vivemos diante de uma liquidez. Abra sua Bíblia, meu amado irmão e irmã, no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 7, versículo 24. Meus filhos, se porventura alguém quiser me ajudar trazendo uma aguinha, eu nem sei se tem aqui, tem água aqui? É, um bom samaritano aí, não é? O amigo pastor Lucas, não é? Abra a sua Bíblia, meu querido, em Mateus capítulo 7, versículo de número 24, eu quero compartilhar com os irmãos. Mateus capítulo 7, versículo 24, o querido irmão também acho que vai estar colocando ali no telão, mas se não, olha na sua Bíblia aí, Mateus capítulo 7, versículo 24, que diz assim, amém, queridos? Portanto,
todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre o que, irmãos? Rocha é o que? Sólida. Né? O Senhor Jesus Cristo, de uma maneira especial, ele nos ensina que sábio, prudente é o homem que edifica a sua casa sobre a rocha. E a rocha, ela é sólida. Né? Aí continuando, o texto diz: desceu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. É o que, irmãos? O que a areia ela é? Poderia trazer uma pedra e poderia trazer uma garrafa cheia de areia para me chegar aqui e derramar. Não é isso? Ou seja, eu quero compartilhar com os irmãos que a areia ela é líquida. A rocha, ela é sólida. A areia, isso, meu filho, está certo, é líquido, não é? Agora nós podemos beber líquido. A areia ela é líquida e a rocha é sólida. Queridos irmãos, no tempo que nós estamos vivendo, só permanecerá quem construir sobre a rocha. Nós temos uma missão, um desafio muito grande, queridos, porque nós vivemos num mundo que é líquido, numa modernidade que é líquida, numa sociedade que é líquida. Mas como igreja, a Igreja Batista em Jardim Itatiaia, cada irmão que está aqui nesta noite tem a desafiosa missão de construir a sua vida sobre a rocha. Esse é o maior desafio nosso, irmãos: construir o ministério, construir a família, construir os nossos relacionamentos, construir tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre a rocha, sólido. Esse pastor Galdinei, o maior desafio nosso, sair dessa modernidade líquida e permanecer sólidos, vivendo a solidez da palavra do Senhor. O tema que eu gostaria de sugerir, abaixo do tema que o pastor nos colocou, que no último tópico nós vamos voltar para o tema, é a igreja que vive nos fundamentos, é a que permanecerá. Escute, a igreja que vive nos fundamentos é a igreja que permanecerá. Primeiramente, eu quero compartilhar com os irmãos, eu quero estar colocando diante da igreja, diante dos queridos e amados irmãos, o primeiro fundamento que a igreja ela precisa permanecer é a palavra, a doutrina. O primeiro mandamento que a igreja ela precisa permanecer, é a palavra e é a doutrina. Eu quero dizer para você nesta noite que a palavra ela é sólida. Repita comigo, meu querido irmão e irmã: a palavra ela é sólida. A igreja do Senhor Jesus, fundamentalmente, ela precisa permanecer na palavra, a igreja precisa permanecer na doutrina. A igreja que não vive na palavra, a igreja que não vive na doutrina, ela vai se tornar uma igreja líquida, ela vai se tornar uma igreja vulnerável, ela vai criar uma igreja que rapidamente vai se dissolver, rapidamente ela vai fluir para esse mundo que está perdido. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, lá em Atos capítulo 2, verso 42, fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42, nos remete que a igreja primitiva, irmãos, eles viviam na doutrina
dos apóstolos. O texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu quero dizer para você que os ensinamentos inspirados dos apóstolos, transmitidos por eles no início da igreja primitiva de uma forma oral, hoje é a palavra de Deus, hoje é a Bíblia. A igreja que não permanece na palavra, a igreja que não permanece na Bíblia, ela vai ser dissolvida, porque a palavra, irmãos, ela é sólida. Oséias capítulo 4, verso 6, a parte A do texto fala assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você: não é só o diabo que destrói, a ignorância também. Tem muitos crentes sendo destruídos, porque não querem conhecer a palavra do Senhor, não querem conhecer a Bíblia, não querem conhecer os mandamentos da palavra do Senhor. E o profeta diz assim: olha, o povo tem sido destruído porque falta um conhecimento. A ignorância, irmão, tem destruído a vida de muitas pessoas. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 22, versículo 29, fala assim: então respondeu Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Sabe, irmãos, talvez aqui seja diferente, mas na nossa igreja, o meu maior suor derramado na nossa igreja tem sido, meus filhos, para discipular, ensinar a palavra do Senhor. Eu não sei se você sabe, mas nós vivemos hoje numa fartura da palavra do Senhor. É Bíblia para tudo quanto é canto, é nos celulares, é no rádio, é na televisão, é nos smartphones de uma forma geral, tudo a Bíblia. É um período que o povo mais está sendo enganado. É uma vergonha, irmãos, porque nós somos um povo protestante, não é? Somos um povo que menos conhecemos o que nós cremos. Se nós chegarmos para um testemunho de Jeová, para um Mormon, ou talvez para qualquer outro tipo de seita que existe aqui na nossa cidade, eles vão dar uma surra de Bíblia e de doutrina daquilo que eles creem. Mas nós, como crentes, muitas vezes não conseguimos responder o que está lá em Pedro capítulo 3, versículo 5, a razão da nossa fé. Quantos crentes que não conhecem, não sabem recitar nem João 3,16? Queridos, o maior desafio da igreja, nessa sociedade líquida, nessa modernidade líquida, é fazer com que nós confiamos e cremos e conheçamos a palavra que é sólida. Muitos crentes, irmãos, não têm uma vida sólida, porque não vive na palavra, não conhece a palavra, não busca os ensinamentos da palavra do Senhor, não busca o conhecimento que a Bíblia ela tem para cada um de nós. João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade ela vos libertará. Irmãos, a igreja que permanecerá é a igreja que conhece a Bíblia, a igreja que conhece a palavra. A igreja ela precisa voltar à doutrina, como era no princípio a igreja primitiva, como é aqui, o que nós lemos aqui nesse texto. O texto sagrado diz: aqueles que ouvem a minha palavra. Jesus falando a essa igreja, ao povo dele, ele diz assim: olha, aqueles que ouvem a minha palavra, aqueles que buscam o conhecimento da palavra. A igreja que não vive na palavra, irmãos, ela não resistirá. O que está acontecendo no mundo? O tema do aniversário dos irmãos é a questão das tribulações, aflições e os propósitos. Escute o que eu vou dizer para os queridos irmãos. A palavra de Deus, ela precisa continuar no seio, no meio nosso batista, como ela é.
qual é a maior doutrina dos batistas? A Bíblia como única regra de fé e prática. Primeiro fundamento para que a igreja ela permaneça é o conhecimento da palavra de Deus. Você é um estudante da palavra do Senhor. Você, meu amado irmão, você conhece a Bíblia. Você frequenta os cultos de ensinamento da palavra do Senhor. Você é um homem, uma mulher que deseja ardentemente a Bíblia, a palavra do Senhor. De que maneira você tem se comportado, meu irmão, em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo? O segundo fundamento da igreja que permanece é a fé, né? Nós lemos aqui no texto que eu li que Jesus ele fala assim: aquele que ouve, né? A gente sabe que lá em Romanos capítulo 10 verso 13, verso 17 fala que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, a igreja que permanece nos fundamentos é a igreja que está vivendo pela fé. Eu não sei se você sabe, mas o tempo que nós vivemos hoje é um tempo que nós mais temos necessitado, né, exercitar a nossa fé. É o tempo que nós mais precisamos, irmãos, viver pela fé. Eu quero citar para você lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, que fala assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ora, né, sem fé é impossível agradar a Deus. Tem um filósofo, irmãos, um filósofo chamado Nietzsche. O Nietzsche é conhecido como um filósofo que desenvolveu a sua teoria da morte de Deus, né? Isso foi na década de 50, e o Nietzsche também é conhecido como teólogo que profetizou tudo o que ocorreu no século XX. E o que é interessante também que Nietzsche, ele continua a sua teoria no século XXI, né? E o que é interessante é que para o século XXI, o que nós temos percebido é o boom que tem havido hoje no Brasil, no nosso estado, no Brasil e no mundo, o boom do crescimento da igreja. Na rua que a nossa igreja está situada, tem mais de 20 igrejas, de todas as denominações, só na rua da nossa igreja, né? Esse boom que a Nietzsche preconizou, do crescimento volumoso do cristianismo, do protestantismo, é interessante porque fala nos nossos dias hoje. E você já percebeu que esse crescimento que tem hoje acontecido na nossa sociedade, muito pouco ele tem surtido efeito na nossa sociedade. Por quê? É interessante a gente pensar, a gente refletir, irmãos, porque muitas vezes esse crescimento ele tem gerado o oposto, não a fé em Deus, mas o ateísmo. Já parou para pensar que muitas igrejas, muitos pastores, por causa das suas pregações, por causa do seu ministério, eles não têm divulgado Deus, mas ele tem matado no coração de muitas pessoas? Que tempo que nós vivemos, irmãos! Que tempo difícil que nós temos vivido, que nós temos passado. Primeiramente, que eu quero compartilhar com você, né? É que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito difícil. Qual é o tempo que nós temos vivido, que nós temos observado hoje nos nossos dias? É um tempo, irmãos, que nós temos visto que o Evangelho, a pregação do Evangelho, da palavra do Senhor, ela está mais próxima de um esoterismo, não é? De um secularismo e de um relativismo. Muitos
têm usado nas suas pregações e nas suas igrejas amuletos, né? É o que nós temos visto hoje nos nossos dias, irmãos, a venda de objetos mágicos. O camarada tem pregado, tem ensinado, dito assim: olha, vendido vassouras, vendido tijolo, vendido lenços, vendido botija, vendido elementos mágicos. É um esoterismo, são técnicas para ler CPF, técnicas de dedução, técnicas de hipnose. Pessoas são hipnotizadas muitas vezes no culto, não é? São controladas as suas mentes. É o que nós temos visto hoje nos nossos dias. E nós temos percebido, irmãos, é que a fé hoje, ela tem se perdido no coração de muitas pessoas por causa do falso engano. Eu quero ler com você o texto da palavra do Senhor, 2 Pedro, meus filhos. Se você puder abrir a sua palavra em 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versos 2 e 3. Olha o que a palavra diz, irmãos. 2 Pedro 2, 2 e 3. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância farão de vós negócio, com palavras fingidas. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Nos dias que nós temos vivido hoje, nós temos visto que muitas igrejas, muitos líderes têm feito da igreja o que a palavra está nos dizendo: muitos têm feito de vós negócio. Irmãos, isso está na Bíblia. Negócio. A fé para muitos hoje virou um negócio. O engano, enganar a pessoa através de elementos, de objeto, de técnicas. Isso tem matado muitas vezes a fé de muitas pessoas. Já estão dizendo, já estão falando que o desafio da igreja hoje é pregar, é evangelizar aqueles que já foram crentes, já foram alcançados pelo Evangelho, pela palavra do Senhor, mas foram decepcionados, foram frustrados, já não acreditam mais no Evangelho da palavra do Senhor, porque ensinaram errado, pregaram errado, não observando o que o apóstolo Pedro ele ensinou, que naqueles últimos dias é assim, uma fé líquida no coração de tantas pessoas. Pesquisas apontam que se o ateísmo fosse religião, não é, mas se o ateísmo fosse religião, seria a quarta maior do mundo. Se o ateísmo fosse religião, e não é, seria a quarta maior do mundo. O seu pastor Gaudilei, mas eu tenho muitos colegas pastores que não acreditam em Deus. Não acredita. Por que, pastor, que não acredita? Perderam a fé. E deixa eu te dizer uma coisa aqui, meu filho. Não é para te preocupar, mas é para te alertar. Nas nossas igrejas está cheio de ateus. Sabia disso? Tem pessoas que estão na igreja, não sabem, mas são ateus. E quando isso vai ser revelado, pastor? Na hora da provação. Quando Jesus ele começar a provar as tribulações, as provações e as angústias, se aproximar, bater na porta, é que a pessoa vai perceber que ele não era crente, ateu. Eu conheci um pastor, um colega, e ele, pastor consagrado, e o irmão dele ficou doente. E ele orou, pediu para Deus curar o irmão, campanha de oração, tudo certinho.
mas o irmão dele não viveu. O irmão dele morreu. E na morte do seu irmão, por causa da morte do seu irmão, ele passou a não crer mais em Deus. Hoje não é crente, não frequenta a igreja, é um ateu. Eu não sei se você já assistiu o filme Deus Não Está Morto. Quem já assistiu o primeiro filme, Deus Não Está Morto? Aquele professor era um crente, que a mãe teve câncer, mas ele orou, a igreja orou, a mãe dele não foi curada. E a mãe dele veio a falecer. E o professor colocou no seu coração provar que Deus está morto. Você vai estudar sobre Darwin, o próprio Karl Marx. Esses camaradas não tiveram experiência com a palavra do Senhor, com Deus. Mas uma frustração, uma decepção, descobriram que eram ateus. Dentro da igreja tem muitos ateus. Estão na igreja, irmãos, mas não acreditam em Deus. Estão na igreja, mas ainda não experimentaram verdadeiramente o que é uma fé sobrenatural. Eu acho interessante, maravilhoso, porque quando nós olhamos para o livro de Daniel, a palavra nos apresenta ali os amigos de Daniel, e a palavra do Senhor diz que eles foram lançados naquela fornalha, mas antes de ser lançados na fornalha de fogo ardente, eles disseram: ó rei, mas tu precisa ficar sabendo que se Deus nos livrar desta fornalha, amém, mas se também Ele não nos livrar, e nós formos lançados dentro dessa fornalha, nós continuaremos crendo em Deus, nós continuaremos confiando no Senhor, louvando o nome do Senhor, porque a fé em Deus, ela precisa ser, irmãos, inabalável. Um bando de crente hoje que não resiste provação, infelizmente. A fé é líquida. Esse dia conversando com um camarada, pastor Godley, ele falando para mim que pastor frustrado, trabalhava na igreja, os irmãos se levantou contra ele, ele abandonou o ministério e saiu da igreja. Os irmãos não gostaram, tiraram ele da igreja. Eu conversando com ele, eu falei: olha, meu irmão, eu não nego para o senhor, eu também já pensei muitas vezes em desistir do ministério, muitas vezes, né? Principalmente quando você tem a esposa, tem um filho e precisa de algo e você não tem dinheiro para comprar. Aí que toca na gente, irmãos. Quem já passou por essa experiência sabe, né? Quando está só na gente mas toca no filho, toca na esposa, o desafio é grande. Eu falei para aquele pastor, e disse: meu irmão, não nego para o senhor que eu já pensei muitas vezes em também desistir do ministério. Mas sabe, quando eu olho para o ministério do apóstolo Paulo, que aqui na carta, que é o tema do aniversário da igreja em Corinto, o apóstolo Paulo fala que levou 39 chibatadas, foi apedrejado, foi humilhado, foi surrado. O apóstolo Paulo, ele passou por os perigos do naufrágio, foi picado por uma serpente, o perigo entre os falsos irmãos. Paulo é um camarada no cárcere. Quantas prisões que Paulo enfrentou por amor ao evangelho? Disse para ele: eu tenho vergonha, porque só a crítica de uma igreja tira o ministério de um pastor. Isso é uma vergonha. Eu nunca fui preso, irmãos, nunca fui apedrejado, eu nunca passei por aquilo que Paulo passou, e ele nunca desistiu do ministério, nunca desistiu de ser o que ele era. E o que nós temos visto hoje é uma fé frágil na vida dos adolescentes, na vida dos casais, na vida dos idosos. Hoje nós temos sido contaminados por essa modernidade líquida e não conseguimos sustentar a nossa fé sobre a rocha, irmãos, sobre algo que é sólido. E é por isso que as igrejas, elas têm se dissolvido de uma maneira tão fácil. Marcos capítulo 5, Jesus olha para Jairo e diz: Jairo,
não temas, creia somente. Meus filhos, infelizmente Nietzsche foi profeta para o século 21 com relação à quantidade de pessoas que estariam matando Deus no coração de tantos outros. Igreja do Senhor Jesus, só vai permanecer aqueles que estiverem firmados na palavra e na fé. Terceiro, irmãos, como vai ter bolo e cachorrinho frio, e se orar um pouco mais sal e refrigerante, então o povo não precisa voltar para casa tão cedo para fazer a janta, não é? Eu acho que é mais ou menos por aí, né, pastor Galdinei? Terceiro fundamento, irmãos, que a igreja que vai permanecer é a igreja que obedece, a igreja que permanece na obediência. Eu acho impressionante o texto que nós lemos, o nosso texto base, não é? Porque a palavra diz que um ouviu, não é? Um ouviu e obedeceu, que foi o prudente, não é? O outro era o insensato, que é o que era rebelde, não ouvia a palavra. O sensato e o insensato, o prudente e o que não era prudente, conforme a palavra do Senhor nos ensina. Eu quero dizer para você uma coisa aqui, meu amado irmão: só permanecerá a igreja que obedece. Ô geração difícil, é essa geração que nós estamos vivendo, irmãos. Eu quero ler com vocês 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, que fala assim: porém Samuel disse, no caso para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro, porque a rebeldia é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade, ou seja, a idolatria. Portanto, tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Eu me lembro que quando me converti, pastor Galdinei, quando eu li esse texto, eu ficava assim meio confuso, porque a palavra diz assim: olha, a rebeldia, aquele que não obedece a palavra, no caso Saul não obedeceu o mandamento do Senhor, ele diz assim que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Eu falei, se a pessoa é rebelde, ela é exatamente como um pecado de feitiçaria, ela é considerada como um feiticeiro. Talvez em outra igreja você não ouviria uma palavra assim. Meu Deus, quantos feiticeiros às vezes você vê no ministério, né? Gente que é rebelde, meus filhos. Isso é muito sério, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta para você: qual é a função de um feiticeiro? Eu tive o privilégio de, com essas mãos, batizar uma mulher que era macumbeira, fazia macumba, e por considerar por a consideração muito boa, feiticeiro, eu tive o privilégio de batizá-la. Eu tive o privilégio de quebrar mais de 50 tipos de santo, de imagem, que era cada uma daquelas imagens usada para um tipo determinado de trabalho. O que o feiticeiro faz? Um feiticeiro, meu filho, a função do feiticeiro é invocar espírito. Ele faz um trabalho para invocar um espírito, o preto velho, o índio velho, enfim, e a coisa vai. Essa é a função. Quando Saul
disse aqui nessa palavra para Saul: a partir de hoje, você não é mais o escolhido. O que aconteceu com Saul? A palavra do Senhor nos ensina que o Espírito Santo da parte do Senhor o deixou, e o espírito maligno também da parte do Senhor o tomou. Tanto que foi necessário Davi vir com a harpa, tocar a harpa, para aliviar o espírito, a possessão demoníaca ali de Saul. Isso é muito sério, irmãos. A palavra diz que Saul ele ficou como que um esquizofrênico, perturbado. Tudo isso porque pecou contra o Senhor. Meus filhos, hoje nós temos uma igreja, talvez aqui seja diferente, onde os irmãos têm uma dificuldade extraordinária de obedecer. Terrível. Eu sou da época, pastor, eu sou novo, tenho 40 anos. Menino, não nasceu ainda nem o dente do juízo. Mas eu sou da época da igreja batista, irmãos. A igreja tinha assembleia, e na assembleia tinha sessão que desligava ou que disciplinava o membro. E o camarada aceitava, via que acontecia alguma coisa, a igreja trazia o irmão e era tratado o pecado do irmão, e o irmão quietinho ali aceitava, ficava 30, 60, um ano fora da comunhão, mas no banco sentado, não tomava ceia, aceitava. Eu não sei o pastor Galdilei, mas na nossa igreja tem muitos irmãos, e se eu chamar a atenção, eles vão para outra, mas não assim. Que tempo é esse que nós estamos vivendo, meus filhos? Como é que Deus vai abençoar essa igreja? Como é que Deus vai abençoar um povo que não obedece, um povo que não tem condições de obedecer o seu pastor, um povo que não tem condições de obedecer a sua liderança, um povo que não se submete à repreensão? A palavra do Senhor diz lá em Hebreus, meus amados irmãos, o texto declara em Hebreus que a Bíblia diz que Deus, ou seja, o Pai, Ele repreende o Filho que Ele ama. Se não há repreensão, se não há correção, não há amor. Se você não se submete, você, infelizmente, meu amado irmão, olha, não vai ser abençoado. Que geração é essa, meu filho? Que não suporta a disciplina, não suporta a correção, é uma dificuldade de obedecer. Nós vemos que nas escolas é um caos. A escola é um reflexo da família e da igreja. Os nossos adolescentes não respeitam seus pastores, tanto quanto também não respeitam seus pais. Eu tenho um filho de 14 anos, é uma luta. E por que, pastor? Porque o secularismo, mundanismo, através dos celulares, redes sociais, tem dominado a mente dos nossos adolescentes e jovens. A coisa mais terrível que passou a existir, irmãos, esse negócio dos youtubers e agora dos tiktokers, são homens e mulheres que disseminam doutrina, e muitas vezes doutrinas de demônio, para essa juventude e para essa mocidade. Meus filhos, eu lá em casa converso com a minha esposa e falo: meu bem, o que nós vamos fazer? E eu não aguento, irmãos, ver coisa errada. Não aguento. Vai me dando um negócio assim que a gente tem que corrigir. Porque não dá. A igreja, escuta. Eu e você. Eu também.
precisamos aprender a obedecer. O menino e a menina, o jovem ou adolescente que não obedece ao pai, ele vai quebrar a cara. Não adianta, isso aí é certeza, porque a gente foi também adolescente. O pai e a mãe falavam, desobedecia. Esse dia eu estava na loja com o meu menino, ele era pequenininho ainda, a gente morava em Jataí. E ele brincando com um grampeador, eu falei para ele, meu filho, não brinca que isso aqui vai machucar você. E ele continuou brincando, eu falei, meu filho, não brinca, vai machucar você. E ele continuou brincando, desobedeceu, aquele trem foi e entrou tudo dentro do dedo dele. Um grampo, entrou dentro dele. Aí o camarada dele já, ai meu Deus, chega aí. Não, fica quieto. Não. Deus está falando com ele. Fica quieto. Fui lá, peguei o dedo do negócio, o grampo, meti o dedo lá e puxei. O sangueiro saiu. E ele chorando. Falei, olha, Deus falando com você. É Deus. E até hoje nós conversamos sobre isso. Aquilo foi um ensinamento para ele. Deus falando. Não desobedeça. Porque tem muitos hoje envolvidos com drogas, a bebida. Desobediência. Igrejas destruídas. Desobediência. Muitas vezes da nossa parte como pastor. Por medo de perder uma família, perder um irmão, uma irmã, não corrigimos. Meus filhos, a igreja que permanecerá é a que está alicerçada, firme na palavra, na fé, na obediência. Se essa igreja quiser permanecer, esses desafios precisam ser mantidos. Aleluia. Para concluir, meus amados, né? O bolo não derreter, né? Quarto e último, meus filhos, né? A igreja que permanecerá é a igreja que suporta a tribulação e persevera. Eu acho extraordinário o texto que nós lemos, irmãos, que a palavra do Senhor diz que no versículo de número 25, o texto sagrado nos fala: desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A palavra do Senhor nos diz que o tempo de tribulação, irmãos, ele é provocado pela chuva, pelas tempestades, também pelas correntes dos rios que sobrevêm sobre as nossas vidas. Nos dias que nós estamos vivendo, meus queridos irmãos, olha, a igreja ela tem passado e ela vai passar por turbulências, por dificuldades e também por lutas, como a palavra do Senhor nos ensina. Olha, veio a tempestade, veio a enxurrada, veio a chuva, tantas coisas que deram sobre aquela casa, ou seja, sobre esta igreja, mas ela permaneceu porque ela estava edificada sobre a rocha. Eu tenho ensinado na nossa igreja, irmãos, como eu estou pregando aqui, eu prego na nossa igreja, ensinando os irmãos com todo o amor. Meus filhos, nós só resistiremos, nós só conseguiremos sair da situação que nos encontramos, se verdadeiramente, irmãos, permanecermos no que a Bíblia nos ensina. Aleluia. Não adianta. E o texto sagrado fala que, no verso 27, que a chuva também deu sobre aquela outra casa, a tempestade, a chuva vieram, mas como ela estava construída sobre areia, ela caiu. E o texto diz que foi grande a sua queda. Oh, meus irmãos, é tantos caindo hoje, meus filhos, né? Tanta gente caindo, tantas famílias caindo, tantas pessoas caindo, tantas igrejas caindo, tantos pastores caindo. Por quê, pastor? Porque não perseveraram, porque não resistiram os tempos que nós estamos vivendo. Você e eu, nós sabemos, irmãos, que passamos por tempos difíceis.
né? As leis que têm sido criadas é para destruir a igreja. Política, as leis, tudo que nós temos percebido aí é um ajuntamento para destruir a igreja. Ser igreja, 18 anos os irmãos estão completando hoje, e para os próximos 18 anos, sabe-se que todo ano o desafio ele aumenta. O desafio de nós sermos igreja, irmãos, de nós sermos o povo de Deus, de nós sermos, como a Bíblia nos ensina, de sermos o povo remido, o povo lavado, o povo santo, a igreja que vai subir, a igreja que vai adorar o Senhor, a igreja que vai estar com o Senhor. Olha, nós precisamos perseverar. A palavra diz que a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina. A igreja do Senhor, ela precisa perseverar em tempos tão difíceis. Essa igreja, para continuar o seu ministério, para continuar a sua vida abençoando aqui esse bairro, esse lugar, ela tem que perseverar. O desafio é nós perseverarmos. Aleluia. Teve um dia lá em casa que as coisas estavam muito difíceis, né? É muito difícil você trabalhar numa igreja e não ter qualquer coisa. Até que você vai trabalhar sem um sustento. É só pela loucura do evangelho, né? E a minha esposa falando, bem, mas o que a gente precisa entender é que nós precisamos perseverar. Mas bem, perseverar. Não tem outra saída para mim e para você. É perseverar, meu irmão. Perseverar pela igreja. Perseverar pela tua família. Perseverar pelos teus filhos. Perseverar pelo teu emprego, pela tua profissão, pela tua empresa. É perseverar, não é desistir. Meus filhos, nós temos vivido num mundo onde as pessoas elas têm desistido. Tanta gente que tem suicidado no ano que nós estamos vivendo. O suicídio ele tem se avolumado, junto à depressão e tantos outros problemas emocionais nessa sociedade líquida. Então nós precisamos perseverar. Esse dia uma irmã chegou para mim muito preocupada porque ela trabalha com um tipo de emprego. E ela falando, pastor, minha situação está assim. Eu falei para ela, minha filha, a palavra que eu tenho para você é a seguinte: Deus proverá. Abraão olhou para Isaac e disse, meu filho, Deus proverá o cordeiro. Meus irmãos, o pastor, o missionário, a igreja do Senhor, os crentes, precisam perseverar, crendo que Deus vai abençoar. Por quê, pastor? Porque senão nós não vamos sobreviver nessa geração. Tantas pessoas, pastor, que estão com seus corações aflitos, angustiosos, como eu já vivi, por causa do seu sustento, é um emprego, é tanta coisa que tem acontecido nesse mundo, as doenças que têm pressionado, é tanta coisa que tem acontecido nesses dias. Mas uma coisa nós precisamos entender, que nós temos um Deus que pode todas as coisas, irmãos. Nós precisamos crer, meus filhos. Eu não sou ateu, eu sou crente. Eu creio em Deus. É hora de nós exercitarmos a nossa fé. É hora de nós colocarmos-nos na brecha. É hora de nós nos aproximarmos do Senhor e dizer, Deus, meus irmãos, eu sempre prego na minha igreja e digo, meu querido, meu amado irmão, minha irmã, se prepara, porque se Deus não te encurralou, Ele vai te encurralar. Você está preparado? Vai chegar uma hora que Ele vai espremer o limão. Aí foi com todo mundo, foi assim, você não vai ser diferente. Os grandes homens de Deus foram assim, foram espremidos. Você está preparado? Nós estamos preparados, meus irmãos. Quero ler alguns textos com os irmãos. Romanos 12 fala assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai-vos na oração.
2 Timóteo 2,12 fala assim: se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se negarmos, também Ele nos negará. Tiago capítulo 1, verso 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Marcos capítulo 13, versículo 13: sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, irmãos? Você pode colocar de pé. Eu quero orar com a amada igreja do Senhor nesta noite. Queridos, vivemos um tempo difícil, um tempo de luta, mas a oração ela continua tendo poder. E se você nesta noite, meu querido irmão, que ouviu essa palavra aqui, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado nesses últimos dias, mas eu queria orar junto com você. O Deus que opera milagres, faz maravilhas, o Deus que age sobre as nossas vidas, irmãos, o Deus que está nesta noite aqui sobre este lugar. Eu não sei a sua situação, o seu relacionamento, no seu trabalho, no seu coração, eu não sei o que você tem passado nesses últimos dias, mas Deus está aqui nesta noite, meu amado irmão, para nos socorrer através desta palavra, através de tudo que Deus já tem feito aqui neste lugar nesses últimos dias. Deus continua o mesmo. Aleluia. Mateus 28, o Senhor Jesus disse: eis que eu estou convosco, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus filhos, isso. Vou pedir aos irmãos que venham aqui à frente. Irmãos, essa palavra não é uma palavra qualquer. Essa palavra ela veio com uma profundidade muito grande, e eu sei que veio no coração de muitas pessoas aqui. Ela veio para chacoalhar a nossa vida. Então nessa noite, se você precisa de renovo de Deus, de fortalecimento de Deus, de conserto com Deus, sabe o seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos estar orando por vocês. Então, sem medo algum, vem aqui para frente. Vamos ganhar tempo, né? Não fica aí perdendo tempo. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós queremos orar pela sua vida, pela sua casa. Queremos colocar a sua vida diante de Deus. Mas você precisa colocar a sua vida diante de Deus. Você precisa entender que essa palavra foi de Deus para a tua vida hoje. Deus ele não quer que você seja mais aquele crente que está construindo a sua casa sobre a areia, sobre aquilo que é líquido. Ele quer que você construa a sua casa sobre a rocha. Tem muita coisa na sua vida que não está indo para frente porque você está se influenciando pelo mundo lá de fora, está vivendo uma fé que não é fé. A fé de verdade é aquela que te leva a obedecer, a crer, que te leva verdadeiramente a guardar a palavra de Deus e viver pela palavra. Então sai do seu lugar, vem aqui à frente, para que nós possamos orar por você, orar com você. Você deixa o seu lugar e esteja aqui na frente, meu filho. Eu quero orar com você nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que você tem passado, meu irmão, eu não sei o que você tem vivido, mas Deus pode mudar as nossas vidas. Eu quero que você saiba nesta noite que a sociedade que nós vivemos, de fato, como Bauman disse na sua tese, é verdade, mas a igreja ela vive sobre a rocha. A igreja ela está sobre a rocha, ela está sobre uma promessa, ela está sobre a confirmação